Se você possui negócio e está pensando em crescer, então esse episódio é para você. Bem-vindo ao ConsumerCast, o podcast sobre negócios e empreendedorismo na área da alimentação. O tema de hoje é expansão de franquias, né, Thalia? É isso aí, fiquem ligados que a gente vai descobrir juntos como expandir essa franquia e alcançar novos horizontes no seu negócio. Exatamente, principalmente início de ano, né? Estamos agora no fim de ano, caminhando por início de ano. Muitas pessoas querem... Ano novo, vida nova. Exatamente. Muita gente quer já colocar o negócio pra rodar ou então pra expandir. Exatamente. Então esse é o momento aí pra vocês ficarem ligados nessas dicas. Bacana. E para discutir esse tema, nós convidamos hoje o Everton Didoni. Ele que é especialista em expansão de franquias com mais de 13 anos de atuação na área. Atualmente ele é diretor da Conceito Franquias, que é uma holding com cerca de 10 anos de atuação também, cujo foco é formatar e expandir franquias no mercado da alimentação. Tudo bem, Didoni? Bem-vindo. Muito obrigado, Sammy, Thalia, tamo junto aqui. Obrigado você também, ouvinte do ConsumerCast. Espero agregar algum conteúdo para você aí que está tentando expandir o seu negócio aí na área de alimentação. Bacana. Temos grandes expectativas porque sabemos que no mercado da alimentação muitas pessoas têm esse sonho de crescer e também ver nesse sonho a possibilidade de entrar para o mercado de franquias. Né? Exatamente, a galera... Muita gente já começa com esse objetivo, né? E vê oportunidades. Inclusive, na última gravação que a gente fez, muito legal com a Tati, Queijadinhas da Tati. É muito legal a história dela, porque ela não tinha pretensão e viu a oportunidade depois que o negócio cresceu e conquistou a galera. E foi muito legal, e eles estão nesse processo. Então, eu acho que a galera tá bem nesse hype de expandir mesmo e de eu acho que essa parte de acontecer naturalmente que é legal. Muita gente hoje em dia vê o sucesso de franquias e já monta um negócio pensando já em franquear. Mas eu gosto mais desses cases. Que a pessoa criou um negócio, deu muito certo na cidade, e aí surge a oportunidade dela virar uma franquia, ou seja, ela tem muito mais bagagem. Ela já conseguiu passar por todos os desafios, né? Marketing, penetração de produto e tudo mais. Então, aí é um modelo que eu o próximo passo, bem bacana. né? Já tá pronto já para ser uma franquia. Legal. E chega alguém e oferece esse serviço. Eu acho que é bem interessante. E o mercado de franquias, né? O franchise como um todo, ele sempre tá em exceção no mercado. Eu acompanho um pouquinho, já trabalhei também como assessora de imprensa aí pro mercado de franquias. Então, a gente sabe que anualmente a ABF sempre solta números aí positivos do mercado. Sim. Se eu não me engano, esse ano eu não me recordo. Dos últimos números, mas também eu sei que estava em acessão. Então, as pessoas que estão no mercado, os empreendedores, brilham os olhos, né? É bem legal, né? Os números do franchise, eles são sempre maiores, né? Pelo menos nos últimos 15 anos, eles são sempre maiores do que os números do crescimento do PIB do país. Então, você vê que existe muita possibilidade, né? Um crescimento avançado. Tem ano que cresce 12%, 15%. Nosso PIB crescendo 4%, 5%, né? Então, é um comparativo, assim, eu acho que é uma base muito boa para a gente entender que é um mercado sólido, né? Concreto, né? E muito envolvido com todo o suporte, tudo que está envolvido por trás, né? Do que o franqueado vai fazer lá na ponta. Então, é um mercado bacana. Vocês vão ouvir bastante conteúdo legal aqui. Legal, Didoni. E pra gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre expansão de franquias, né? Sobre o que é, explicar melhor. Só que eu acho também que é impossível a gente falar sobre expansão de franquias sem falar sobre a formatação de franquias, né? Você poderia explicar pra gente um pouquinho melhor sobre o que se trata essa questão? Claro, prazer. Bom, você tinha citado um exemplo, Queijadinha? Queijadinhas da Tati. Queijadinha da Tati. Ela tá bem no hype aqui em Rio Preto, né? Legal. Então, a Queijadinha da Tati era um negócio que surgiu aqui em São José do Rio Preto, com certeza teve um sucesso. Sim. E não sei quanto tempo ela já está no mercado e tudo mais. Para ela entrar nesse mercado de franquias, o primeiro passo é ela fazer a formatação do negócio dela. Ou seja, entender se esse negócio ele tem a possibilidade de virar uma franquia, né? E se tiver a possibilidade de virar uma franquia, elaborar diversos materiais que são obrigatórios por lei para você ter essa expansão de franquias, que é uma circular de ofertas de franquias. Que é a COF, né? É a COF, elabora um plano de negócios, uma apresentação, aí entra todo um trabalho de visualização dessa marca, um site bacana,
um Instagram bem legal, que com certeza ela já tem, né? Então, essa formatação, ela é o primeiro passo para que você inicie a expansão do seu negócio. É o pilar, né? Ela precisa ser muito bem feita, desenvolver um plano de negócios onde vai entender se o franqueado lá na ponta ele vai conseguir replicar esse sucesso que tem aqui em São José do Rio Preto, né? Ou na sua cidade. Então é isso, esse pilar que vai dar a base para que você expanda o seu negócio com sucesso. E aí depois vem a parte de expansão. Só um detalhe, para você que quer montar um negócio, quer formatar, o seu restaurante ou o seu negócio, ele precisa ter pelo menos 1 ano de operação, para que você tenha a base, para que você saiba, né? Já enfrentou as dificuldades, já passou as barreiras ali, depois de 1 ano já é um negócio que já está mais estável no mercado. Então, depois desse 1 ano, você formata e expande. Aí surge a expansão. O que é a expansão? Vender essa tua marca, vender a queijadinha, vender a hamburgueria, vender a pizzaria, para cidades de todo o Brasil, né? Expandir, colocar a sua marca, o seu sonho que foi idealizado aí na sua cidade, em diversas cidades do Brasil. E aí surge o departamento de expansão, envolvido diversos processos, né? Até vender uma franquia, desde a divulgação, fazer um marketing digital, elaboração de materiais, atendimento desse lead, né? Que a gente chama. É um atendimento demorado, né? Porque não é uma venda de impulso. A gente precisa explicar para o franqueado, para o candidato a franqueado, o que é uma franquia, quais são as funções dele, o que ele vai fazer, entender se ele tem o capital para aportar nesse negócio. Criar um relacionamento, né? Mais a fundo. Você explica tudo, né? Não é uma venda onde o cliente ele vai lá no mercado e ele pega um produto na prateleira e se ele não gostar, descarta e tudo mais. A gente está lidando normalmente com um sonho, né, da pessoa. E um sonho que custa caro muitas vezes, né? 200 mil, 300 mil. Então tem que ser uma venda muito bem feita, muito bem trabalhada. Eu gosto de muitas vezes convidar o candidato a franqueado a vir na nossa cidade para conhecer os nossos negócios, né, pessoalmente, conhecer o nosso escritório, entender quem são as pessoas que estão envolvidas por trás, quem vai dar o treinamento, quem vai dar o suporte. Eu acho que seria uma obrigatoriedade de todas as pessoas que fazem expansão fazer esse trabalho, de convidar a pessoa ou mostrar, apresentar os resultados, mostrar uma loja mais próxima, né? Então, dessa forma que a gente gosta de expandir. E é basicamente isso, né? Dando tudo certo, né? O negócio tendo a penetração ideal, você vai conseguir colocar o seu restaurante, a sua loja em diversas cidades do Brasil, né? A gente já tem diversos cases de sucesso aí na nossa história e, enfim, o Brasil é muito grande se for comparar com os Estados Unidos, né? O franchise nos Estados Unidos, ele é 10, 15 vezes maior do que aqui no Brasil. E existe muita possibilidade aqui no Brasil, porque o brasileiro gosta disso, né? Uma certa facilidade, do apoio que é necessário. Muita gente não domina todas as áreas que uma franquia ela precisa para ter, né, sucesso lá na ponta. Cadeia de fornecedores, marketing. Às vezes tem coisas que a gente nem faz ideia, né? Que precisa. Tem áreas ali que precisa atuar e precisa estar presente que a gente nem faz ideia que precisa. Exatamente. E a gente recebe de tudo, assim, sabe? Tem o cara que já é empresário, que já tem 2, 3 empresas e quer mais uma franquia. E tem o cara que trabalhou a vida toda de funcionário e quer montar um negócio. Então ele chega meio sem base, ele não sabe nem o processo para abrir um CNPJ. Então a gente precisa explicar para ele todos esses processos, né? Todos esses procedimentos, quais são os passos que ele vai ter até montar o negócio dele. Então, muitos desafios, né? Abertura do CNPJ, localização do ponto, montagem da loja, homologação de fornecedores. Então tem muita coisa aí. Sim, só por curiosidade, quanto tempo demora esse processo? Da venda até a... até a pessoa se interessar, você explicar, ela comprar e tudo mais e começar a expandir. Muito variável, muito variável. Tem gente que já conhece, por exemplo, o cliente de uma hamburgueria nossa lá em Curitiba. Ele já era cliente, gostava muito da hamburgueria, comprou o negócio em 10 dias, Caraca. Entendeu? E aí já tinha um ponto engatilhado na cidade e tudo mais. E entre a compra da franquia e a montagem da loja foram 2 meses. Mas varia muito. A nossa venda hoje, a gente recebe um lead hoje. Pra gente vender a franquia vai mais ou menos uns 30 dias. Tá. Que é esse processo todo que eu expliquei pra você.
de apresentação do negócio, trazer o cara aqui ou levar ele para uma franquia mais próxima da cidade dele, ele analisar, ele mostrar para a família e tudo mais, porque o negócio normalmente é familiar, vai 30 dias entre a venda. E o tempo de implantação varia em torno de 60 dias a 120 dias, ou seja, de 2 a 4 meses até ele ter a loja pronta. Então, um lead que eu estou atendendo hoje, daqui 5 meses ele está com a loja aberta. Entendi. Então, existe todo um processo, né? É um processo até ele mesmo. abrir a loja. Várias pessoas envolvidas, departamentos de implantação, marketing, arquitetura, embalagens, né? Homologação de fornecedores, dos equipamentos. A gente trabalha também, gosta de trabalhar com os mesmos equipamentos, né? Então, para ter aquele padrão. Então, basicamente, uns 5 meses aí entre o cliente chegar na gente e até ele abrir a loja lá na ponta. E o que atrai muito no mercado de franquias é basicamente não, mas é isso, né? Você oferecer pro dono da franquia, o empresário que quer investir. Reformulando aqui. Então, eu acho que o grande diferencial mesmo no mercado, quando a gente fala sobre franchising, para quem quer investir, é justamente esse suporte que vocês oferecem, né? Porque aí o cara, ele pode começar uma coisa do zero, investir toda a grana dele, que muitas das vezes, como você falou, vem de um sonho, o cara recebeu o 13º, tá há muito tempo guardando essa grana, enfim. Faz um investimento alto ali, e aí ele pode dar cabeçada, né? E aí ele pode, enfim... Claro que eu não estou aqui generalizando, mas ele vai correr riscos. Com o mercado, no franchising, esse risco ele é enxuto, ele diminui muito, porque existe todo esse suporte de pessoas especializadas por trás, que já carrega esse know-how, que já sabe o que está fazendo, né, Didone? Sim, exatamente. Tem até um estudo do Sebrae que fala, né, que mostra exatamente o número de empresas que abrem, né, por exemplo, se abrir 100 empresas hoje, carreira solo que a gente chama, que é você lá abrindo a sua empresa, sem uma franquia envolvida e tudo mais. Abrirem 100 empresas hoje e abrirem 100 franquias hoje, no primeiro ano, 90% das empresas, é muito alto esse número, 90% das empresas que abriram em carreira solo, elas quebram durante o primeiro ano. Pode começar a lembrar aí quantos amigos você tem que já montou um negócio e que no primeiro ano, infelizmente, quebrou. Acontece, é recorrente isso. Já nesse segmento de franquias, 8% só ficam no primeiro ano, 92% de êxito. Então você vê, você sai de 92% de insucesso para 92% de êxito. Realmente é muito bom. Por quê? Um cara que está fazendo um bom trabalho numa franquia, ele tem toda uma base por trás para gerenciar esse franqueado que chega sem muita experiência, né? Que eu acho que é o trabalho correto a ser feito. Ele pegar na mão é igual a ensinar a andar de bicicleta. Um filho a ensinar a andar de bicicleta. Você precisa ter a paciência até ele aprender e você soltar, tirar as rodinhas e tudo mais. É uma analogia muito clara para mim no franchising. É pegar um franqueado que não tem experiência nenhuma, ensinar ele a trabalhar, e depois você vai soltando ele aos poucos. Mas não totalmente, né? O trabalho de uma franquia séria envolve muita coisa, desenvolvimento de produtos, cada vez mais buscando novos fornecedores, novas tecnologias, enfim, envolve muita coisa. E é assunto para vários podcasts. Oi, Didone, eu acho que esse ponto que você tocou também é importante, né? Sobre a questão de uma empresa séria. Porque hoje a gente sabe que no mercado há algumas marcas que, infelizmente, não possuem esse profissionalismo de abrir franquias e cuidar dos seus franqueados, né? Então, tanto pro cara que tá colocando o rosto dele ali, que tá assumindo uma marca, né? A partir de agora eu quero expandir porque eu quero vender, eu quero aumentar o meu faturamento. E também pro franqueado, o investidor que quer investir, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. O mercado de franquias, ele atrai muita gente, porque gira muito dinheiro. Então, qual que eu acho que é o principal cuidado também para você que quer virar um franqueador? Você tem o teu negócio, quer montar a sua franquia e vender esse negócio. É você saber lidar muito bem com o dinheiro, porque entra dinheiro. A gente vende uma taxa de franquia hoje, em média de R$45 mil, uma taxa de franquia. Só que esse dinheiro, ele não é do franqueador, né? Ele é você tem que reinvestir no seu negócio, contratar uma boa equipe, pagar. Hoje os salários são altos, né? Nessa área, você precisa de especialistas, né? E tem alguns franqueadores que não fazem um trabalho que eu julgo não ser o ideal, eles pegam e gastam essa grana, sabe? Com balada, com viagem, com carro. O cara que ganha o primeiro dinheiro e já troca de carro, já troca de casa, você pode ter
certeza que ele vai ter muito desafio lá na ponta, né? Então, eu sou sempre assim, do cara acumular, investir na empresa e ganhar o dinheiro no longo prazo, né? Que eu acho que aí é o ideal. E tomara que o franqueado ache um cara desse, né? Que tá preocupado com a empresa e que vise ganhar dinheiro em 5, 6 anos lá na frente, né? Eu acho que aí é o ideal para uma franquia. Qual que é a dica que você daria, assim, para um cara que quer investir numa franquia? Por exemplo, acredito eu, caso surgiu a oportunidade, eu quero investir numa franquia, o que eu faria? Eu conversaria com outros franqueados, por exemplo, para saber qual que é, né, ali da marca, se eles realmente são profissionais, enfim, se eu poderia realmente confiar. Quais são as dicas que você pode dar para quem quer investir? A dica principal é você pesquisar onde você está entrando, né? Pesquisar a história dessa empresa, pesquisar quem são os proprietários, falar com os franqueados, né? Falar com quem já tem essa experiência e já convive com o franqueador. Eu acho que essa é a principal parte, assim, pesquisar mesmo, ir a fundo. Se possível, visitar o escritório, como eu falei já no começo. Visita o escritório, sabe? Você vai gastar muito pouco uma passagem de avião, um hotel. Muitas das redes, né? Inclusive as que eu trabalho, se o cara vir conhecer a gente e fechar o negócio, a gente paga para ele a passagem, paga para ele o hotel. Então é algo que eu faço questão, né? Eu faço questão. Então, se você está pesquisando a franquia, tenta pelo menos ir no escritório ou falar com os franqueados, pega uma relação de franqueados, vai no site da marca, pega 3, 4 unidades e liga, né? Tira 1 hora do seu dia para você fazer isso, eu acho que é o ideal. E se você tiver bons feedbacks, né? Eu acho que já tem aí uma boa chance de você dar certo. E depois é você se identificar com isso também, né? Você não vai comprar uma franquia de, vamos supor, de mão de obra aí, de pedreiro, de eletricista, sendo que você nunca teve a oportunidade de estar dentro de uma obra, né? Se você não consegue lidar com isso. Né? Isso. Restaurante também. Se você não gostar, se você for um cara de 100% de planilha e de gestão de números, etc., e vai comprar um restaurante, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, tentar se encaixar onde você se vê trabalhando, né? Eu acho que essas são os principais pilares aí para você pesquisar uma franquia e depois ter o sucesso, né? Que é o que você vai fazer todos os dias da sua vida ali durante esse investimento para sempre, né? Ninguém quer comprar um negócio ou montar um negócio e já pensando em fechar. Tem gente que compra e coloca na mão de gestores, né? Gerentes. Aí é outra coisa. Aí o gerente dele precisa estar... o cara que é investidor, que tem muita grana e gira muita grana, né, nesse mercado, ele coloca o gestor dele e o gestor tem que ter essa familiarização com o negócio, né? Gostar, alimentação. Você vai montar um restaurante, você vai ter que estar dentro do supermercado, atacadista, quase todos os dias, né? Porque o que faz você ganhar muito dinheiro lá na ponta não é nem a venda do seu produto, é a compra. Você precisa comprar muito bem para vender muito bem, você elevar a margem do seu produto. Então, supermercado, atacadista, varejo, sabe? Vai ser rotina diária aí na sua vida. Ô, Didone, e agora, pensando no cara que quer franquear, né? Ou seja, o franqueador, quais as vantagens que ele teria em franquear a marca dele? São infinitas, né? Como a gente falou no início, né, desse case aqui de São José do Rio Preto, se esse negócio virar uma franquia, primeiro eu acho, a primeira grande vantagem é ela escalar a marca dela, né? Com certeza veio de um sonho, com certeza veio de uma oportunidade que ela coloca muito suor, coloca muito esforço ali. Então imagina só que legal você ver o seu negócio em diversas cidades do Brasil, né? Com diversas fachadas e principalmente os seus franqueados lá na ponta ganhando dinheiro, vivendo, se sustentando do negócio que você desenvolveu, que foi um planejamento que você colocou no papel ali, os primeiros passos, como seria, o nome da marca, desenvolvimento de logo. Eu acho que isso é a principal satisfação para quem quer montar um negócio e expandir. E depois, né, aí vem as vantagens, né, que você... Quanto mais loja você tiver, maior a possibilidade de você conseguir boas negociações para os seus franqueados, gerar muita renda para você também, né? Uma renda recorrente. Você, com a venda de franquia,
você capitaliza na taxa de franquia e depois também no recebimento de royalty, né? Um bom franqueador, ele tem que cobrar royalty, né? Tem algumas aí que fala que é franquia sem royalty. Eu não sei como sobrevive, porque precisa de ter uma equipe para dar suporte, né? Ô Didone, aproveitando, para quem tá nos assistindo, explica um pouquinho melhor, porque a gente sabe que existe todo como fala? Um perfil de investimento, né? Que tem a taxa de franquia, enfim. Explica pra galera que tá acompanhando a gente um pouquinho melhor sobre a questão do royalties e a questão da taxa de franquia. Porque é necessário um investimento inicial, vai ter o royalties que é ali todo mês. Então, só para as pessoas entenderem aí um pouquinho melhor do que se trata. O investimento em uma franquia, você que agora já está pesquisando em ter uma franquia, eles são divididos em 3 partes. A primeira parte é a taxa de franquia. O franqueador, ele cobra para te transmitir todo o know-how dele, né? Ficha técnica, treinamento, homologação de fornecedores, arquitetura, né? Planejamento, localização de ponto e tudo mais. Então, ele existe essa taxa de franquia. Depois, existe o custo de montagem da loja, ou seja, o franqueado pagou a taxa para a franqueadora e depois ele vai ter o custo de montagem da loja lá na ponta. Reforma, compra dos equipamentos, iluminação, tudo. E depois vem o royalty, que eu acho que é onde eu falei para você, todo franqueador bom ele tem que cobrar royalty, que é a mensalidade que o franqueado paga para ter o suporte, para ter um departamento de marketing, para ter um departamento operacional, para ter pessoas desenvolvendo novos produtos, buscando novos fornecedores, parcerias, né? Então, existem esses 3 pilares, a taxa de franquia, o custo de montagem e, posteriormente, o royalty, que é uma mensalidade que o franqueado paga durante toda a permanência dele na franquia. E existem 2 modalidades de cobrança de royalty, o percentual em cima do faturamento. Então, por exemplo, o franqueado faturou R$100 mil, o franqueador emite um boleto de 8%, então de R$8 mil ele tem que pagar esse royalty. E existe a cobrança fixa, que o franqueado sabe quanto ele vai pagar no final do mês, né? Pode ser indexado um valor fixo, por exemplo, R$2 mil, aí tem a correção, IGPM e tudo mais, né? Como se fosse um aluguel mesmo de um apartamento. E então existem essas 2 modalidades, né? O franqueado, ele tem diversas opções, tem de tudo no mercado aí para que você pesquise. Só que eu acho que é importante a franqueadora cobrar royalty. É uma mensalidade? Dói um pouco? Dói. Mas vai ter... É daí que vem toda a sustentação da franquia que você está pesquisando. É até uma segurança pro franqueado também, né? Porque ele tem essa garantia de que ele vai ter esse acompanhamento, ele vai ter esse respaldo todo. Sim, com certeza. E outra, ele pode cobrar depois, né? Exatamente. Cobra. Tá um bom contrato de franquia, a franqueadora tem a obrigação de dar o suporte. Né? Então, vou dar um exemplo aqui das franquias que eu trabalho. A gente gosta de cobrar royalty fixo. Então, por exemplo, o franqueado paga R$3 mil mensais, mas ele tem o suporte de 20 pessoas no escritório, né? Dando no dia a dia ali, ligando para ele, cobrando resultado, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, de resultados e mudanças, né? Estratégias para o franqueado mais para frente. Então, ele tem 20 pessoas ali dando suporte para ele, com R$3 mil. Às vezes é um funcionário que ele vai ter lá na cidade dele, né? Às vezes até pagando mais, né? Porque com encargo, com férias, com 13º dá mais do que R$3 mil. Com R$3 mil ele tem suporte, o apoio de 20 especialistas no negócio, né? Então, isso que garante aí, vamos supor não, né? Vamos falar bem a verdade, garante um sucesso aí pro franqueado que quer montar um negócio. Legal. E aí, voltando rapidinho, só pra gente fechar esse assunto, nós falamos sobre as vantagens de expandir uma marca, né? Então, resumidamente aí, pelo que você falou, basicamente, a gente consegue garantir, então, um crescimento rápido e sustentável, uma lucratividade maior e a expansão da marca, né? Eu acho que o que acaba gerando mais valor para a marca e gerando mais vendas. Tenho essa impressão. Porque a partir do momento que uma marca ela é divulgada, ela tá aqui, ela tá ali, as pessoas começam a prestar mais atenção e dar mais credibilidade para ela, né? E o cliente final, ele tá disposto até a pagar um pouco mais caro por uma marca que é conhecida, né? Que tá bem posicionado. Isso, exatamente. Você consegue chegar numa Globo, numa Band, contratar uma blogueira aí Tem uma autoridade melhor. Visibilidade nacional, 20 milhões, 30 milhões de seguidores. Então, a marca ela vai ganhando força, né? E você consegue cobrar mais caro, né? Lá na ponta pelo seu produto. Até isso são vantagens, né? Porque gera mais renda pro franqueador, pro franqueado. O valuation da marca também, né? Quanto mais franquias você tiver no mercado, mais a sua marca vale, né? Então, tem diversos franqueadores que já venderam negócios, né? A gente tem histórias aí
no mercado nacional de franquias sendo vendida por 100 milhões, 200 milhões de reais. Então, é algo que é muito possível, né? É muito possível. Legal. E apesar das vantagens serem muitas, a gente sabe que tem aí alguns riscos. Como, por exemplo, quando a gente fala sobre franquias, a gente já entende que uma marca, a partir do momento que ela passa a franquear, ela começa a ter mais unidades. E aí tem alguns riscos envolvidos, e aí você me corrige se eu estiver errada. Por exemplo, o controle da gestão. Eu acredito que seja até um pouquinho difícil a pessoa ela conseguir manter o controle sobre as unidades franqueadas e ter uma gestão de qualidade, tanto para o negócio dela quanto para todas as unidades. Esse é um risco real? Como que é essa realidade nas franquias, você como profissional, para falar pra gente? É um risco real e eu já convivi muito com isso, né? Como eu falei também no início, o franqueador ele tem que estar engajado com o negócio dele. Vendeu a franquia, o que eu falei? Ele investe no próprio negócio, contratação de pessoas, desenvolvimento de novos processos e tudo mais. Então o franqueador ele tem um papel fundamental. O dono do negócio tem um papel fundamental no crescimento da franqueadora dele e nas franquias lá na ponta, né? Ele tem que dar o suporte contínuo e eu acho que aí é o grande risco de um franqueador iniciar um negócio. Ele tem que estar muito focado nesses 2, 3 primeiros anos, que é construindo a base, né, do negócio dele, uma base sólida para o negócio dele e se desenvolvendo de uma forma muito gradual. E cuidar desses franqueados, cuidar principalmente dos primeiros franqueados, porque é a sua história sendo repetida em diversas cidades. Então você precisa fazer com muito cuidado isso, porque vai ser a base de todos os outros franqueados que vão vir. Você vai criando processos, você vai aprendendo. Muita gente que franquia um negócio, ele vai aprendendo também, tem sucesso aqui Jardim. Ela vai ter muitos desafios lá na ponta e ela vai ver que as histórias que deram certo aqui em Rio Preto, às vezes não dão certo em outras cidades, e ela precisa também se desenvolver, mudar às vezes o negócio dela para ter uma operação nacional. O Brasil é muito grande, tem muitos costumes, tem muitas culturas diferentes, né? Muitas culturas, né? Então, a gente precisa se adaptar. Os negócios eles precisam ser adaptáveis, né? O franqueador ele precisa também, às vezes tem aquele cara que é só assim, ó, a franquia é desse jeito, a loja é dessa cor, são esses produtos e tudo mais. Mas às vezes está lá no Nordeste, né? Uma coisa que funciona no sul do país, às vezes não funciona lá no Nordeste. Então você tem que ter essa maleabilidade e se adaptar, né? O franqueador ele precisa ser muito adaptável, porque ele vai ter vários desafios. Eu acho que é isso, sabe? Desafio tem em tudo que você for fazer. O importante é você saber lidar com isso, né? E ter pessoas especialistas do seu lado ali para te ajudar nesses desafios. Eu acredito que nessas questões que nós pontuamos agora, como por exemplo, manter o controle aí dos franqueados, não perder o risco da gestão, acho que a resposta seria essa, ter pessoas, ter um time ao seu lado, né? É gestão, é falar com esse cara todos os dias, é ligar para ele, por exemplo, na parte de implantação, a gente pede foto todo dia da loja, abriu a loja, vai... Já falando de treinamento, tá? Vai uma pessoa daqui de São José do Rio Preto para dar o treinamento para o franqueado lá na ponta. Depois fazer a gestão, saber como é que tá o atendimento dos clientes. Ficar preocupado com as avaliações que ele teve no Google, no iFood. Que eu acho que são indexadores muito importantes para saber se o produto dele está sendo bem entregue, no tempo certo e tudo mais. Então, tem que ter pessoas e tem que ter controle e gestão, né? Principalmente nessas primeiras franquias. E depois, assim, como eu falei da historinha de fazer andar de bicicleta, acontece naturalmente. Replicar, né? Basicamente, replicar aquela bagagem que você adquiriu, porque o franqueador que quer franquear o negócio, ele já teve a bagagem de estabelecer o negócio dele. Sim. E aí ele vai criar essa bagagem de franquias. Então, esses primeiros franqueados aí são mais importantes por isso. Depois é só replicar. Replicar. E a sua equipe ela vai acostumando com o processo, né? Você quem vai criar os processos, você quem vai delegar as funções para a arquiteta que vai chegar no seu grupo, para o diretor de marketing, para a pessoa que vai dar o suporte operacional, que cuida da logística, distribuição de embalagens. Então, é você quem vai delegar essas funções. Você que precisa estar acompanhando bem de perto esse processo todo, né? Eu acho que é isso, o desafio é esse, o desafio maior é montar realmente um bom processo, fazer um bom acompanhamento e contar com ferramentas que te possibilitem, né, fazer esse controle.
bom sistema, né? Como a gente é parceiro do consumer, eu acho que a gente vai falar a respeito disso mais para frente. É um bom sistema de gestão, ele possibilita o controle total da unidade, né? O franqueador também tem acesso aos números do franqueado. O franqueado às vezes não está indo tão bem, não tá tendo um resultado satisfatório como a gente esperava, e já consegue ligar um suporte maior para aquele franqueado. Então, esses são os desafios maiores aí que a gente tem e tem que saber superar, né? É isso. Isso é importante. Ô, Didone, e aí só uma observação. Eu já vi grandes empresas, acompanhei no meu tempo que eu tenho aí de franchising também, só que como assessora, né? Eu já vi grandes marcas, grandes redes caírem, e eu julgo, olhando de fora, que foi pela ganância do dono. É isso mesmo? Como eu falei, né? O dono ele tem que pensar no longo prazo. Eu tenho essa visão para mim, sabe? Minha empresa, ela foi crescendo, ela se desenvolveu, a gente vendeu muita franquia e tudo mais, e eu sempre penso no longo prazo. E tento passar essa minha visão para os nossos clientes, né? Pensa no longo prazo. Por quê? Investir na marca eu acho que é fundamental nesse início. E muita gente deixa, né? Foi o que eu falei daquele cara que quer trocar de carro. O cara ganhou 500 mil reais, ele já vai lá e compra um carro de às vezes de 700 mil reais, uma Porsche, sabe? A gente já viu muitos casos assim, e existe. Rio Preto tem muita franqueadora. Eu ia te perguntar se você tem conhecimento, se podia compartilhar com a gente. Tem. Vou citar nomes, né? Lógico, mas existe sim. Existe o bom profissional e existe o profissional que só tá no jogo para ganhar dinheiro e crescer pessoalmente, né? Fazer com que a vida dele deslanche pessoal e deixa o negócio dele, que eu acho que é o principal, de lado, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, é muito sensível. O cara que tá pensando em ter uma rede de franquias, ele tem que ter também um coração, porque ele vai lidar com outras pessoas, com o sonho das outras pessoas que investiu dinheiro na marca dele e que às vezes fica pelo caminho por descuido dele, né? Então, tem que tomar cuidado. A gente conhece histórias de pessoas que chegou totalmente descapitalizada para fazer uma rede de franquia e hoje tá aí muito bem, que cuidou bem do negócio e tudo mais, e tem a pessoa que fica pelo caminho. Eu conheço vários casos, né, infelizmente. E quando o cara fica pelo caminho, ele deixa várias pessoas também pelo caminho, né? Que são os franqueados dele, as pessoas que acreditaram no sonho e tudo mais. Por isso que é um alerta novamente para você que está pesquisando aí uma franquia, pesquisar muito bem quem é o franqueador, quem são as pessoas que estão envolvidas, fazer essa pesquisa, fazer essa liçãozinha de casa aí, eu acho que é fundamental. E você falou sobre isso, eu acabei lembrando também de um outro caso que, nossa, gerou uma revolta coletiva de uma empresa também, que ela fechou, era uma empresa grande, nível nacional, e ela acabou fechando as portas por conta de uma má gestão, e aí todos os franqueados ficaram super revoltados, porque faliu todo mundo por tabela e gerou vários processos também. É muito delicado, né? Realmente o franqueador ele precisa ter esse cuidado e essa atenção. É uma responsabilidade, melhor dizendo, né? É muito grande, né? Como eu falei, são diversas famílias, diversos sonhos que você tá lidando ali. Justamente a pessoa juntou um dinheiro da vida dela, sabe? 20, 30 anos de trabalho, pegou o fundo de garantia, aposentadoria. É a única chance dela. E colocou na tua marca. Então, o mínimo que você tem que fazer é dar um bom suporte pra esse cara. Se ele tiver com problema, ele vai te ligar, ele vai ser aquele cara chato que vai ficar no seu pé, mas você precisa ter essa paciência. É o cara que acreditou no teu sonho, né? Então, tem que ter essa maleabilidade. Infelizmente, essas histórias aí, elas se repetem e a gente fica muito triste que trabalha na área, né? A gente fica muito triste realmente e acontece diariamente, né? A gente já pegou casos também de franqueados que às vezes faziam parte de uma rede como essa, que não se preocupa e tudo mais, e trouxe para dentro da nossa rede, e hoje o franqueado tá indo muito bem, entendeu? Então são cases assim, são cases legais assim também. A gente tenta salvar um ou outro, né? Quando o cara pede socorro. Lógico que a gente não vai bater na porta de franqueado nenhum, oferecendo nossa marca, não é da nossa índole. Mas se o franqueado pedir socorro, a gente tá aqui pra jogar uma boia lá pra ele, né? Às vezes dá uma consultoria também, né? Pode dar uma consultoria, enfim. Isso é legal. Ajuda, né? Ajuda a pessoa a ter ideias ali, a salvar o negócio dela, salvar o capital. Visualizar que ela entrou numa enrascada, né? Digamos assim. Sutilmente falando, né? Não gosto de falar muito assim, né? Abertamente. Você dá os sinais. Você joga os sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Ô, Everton Didone, né? Ô, Everton, fala pra gente agora, vamos lá, vamos pra uma dica prática.
como uma empresa... Então, vamos lá. Vamos pensar que estamos no fim do ano. Ano que vem, tem um empresário aí que ele tá pensando em querer expandir o negócio dele. Ele quer entrar pro franchising, enfim. Qual dica você daria para esse cara que quer entrar? Como que ele consegue expandir o negócio dele? Pro cara que quer comprar uma franquia ou que quer se tornar um franqueador? Não, o cara que quer se tornar um franqueador. sim. Que ele quer expandir a marca Isso, dele. ele já tá com uns requisitos, checklist pronto. Requisitos prontos pra ser um franqueador. Certo, franqueador. E como ele começa? Ó, primeiro passo, né, como eu falei, é a formatação do negócio. Procurar uma empresa especializada, porque existem diversas empresas, boas empresas no Brasil que fazem a formatação. Normalmente existe um advogado envolvido por trás, né, para criar um bom contrato de franquia, uma boa circular de oferta de franquias, manual de operações, que é fundamental. Você precisa mandar o manual de operações para o teu franqueado. O que é o manual de operações? É como aqui, eu comprei essa televisão, ela veio com um manual de como ligar, como colocar a pilha no controle remoto. Por mais simples que seja, tem no manual. Se você pegar o manual de instrução de uma televisão, tá lá. No manual de franquias também é igual. Então, normalmente, é um material de 200 páginas, entendeu? Você cria o processo todo escrito. Então, a formatadora, né, a empresa que vai fazer a formatação do seu negócio, precisa te entregar isso. E a partir desse processo, né, que é um processo que pode ser um pouco demorado, então se você já quiser para 2024 começar, já busca logo uma empresa para fazer a formatação do seu negócio. Você vai começar mais ou menos lá para março, abril, né? A gente está falando agora em novembro, vai começar lá para março e abril, começar o processo de expansão do seu negócio. E quais são os erros, assim, que você vem acompanhando, né, com teus anos de experiências aí, que os franqueadores, né, o dono de uma marca, ele comete ao tentar expandir o negócio deles? Já para ficar como um alerta aqui. Eu acho que o principal erro é a ganância, né? Tem muito franqueador que tem ganância e ele vende a franquia para qualquer um. A pessoa que não vai ter o perfil para administrar o negócio lá na ponta. Ele vê a taxa de franquia, ele vê um rebate de fornecedor lá na ponta, recebimento de royalties. Só que daqui a longo prazo, novamente, daqui a 3 meses, 4 meses, esse franqueado abrir o negócio, ele já está pedindo socorro. Ele já está pedindo para fechar a loja ou para repassar a loja, que é um processo comum em franquias. Então, eu acho que esse é o principal ponto aí. O cara não pode ter ganância, visualizar sempre o longo prazo, para que nos próximos 5 anos, sabe? Pense em 5 anos, pense em 5, 10 anos. Passa tão rápido isso daí, não veja dinheiro só agora, veja daqui 5 anos, 10 anos, você e sua família vivendo bem, entendeu? Você vivendo o seu negócio, às vezes vendendo para uma empresa aí por milhões de reais. Visualiza isso, eu acho que aí o trabalho acontece, né? Que legal. E falando sobre isso, a gente tá falando aí sobre como expandir. Uma pessoa por si só, um empresário, ele não consegue fazer esse processo sozinho, né? Tem que contar com uma empresa. São muitos pontos, né? São muitos pontos mesmo, né? Que envolve estudos, né? Desenvolvimento de planilhas, desenvolvimento de manuais, né? Como eu falei, um manual de 200 páginas, se o cara for sozinho, ele vai demorar 1 ano para escrever. Ele vai demorar 1 ano para fazer um bom plano de negócios, né? Então, tem como fazer sozinho, claro. Tem como. Mas eu aconselho muito procurar uma empresa especializada, né? Porque é algo que muitas vezes também, se você for fazer sozinho, tem os desafios, né? Tem as pedras no caminho ali, que essa empresa de formatação, ela já tira, encurta o seu caminho para o sucesso, né? Mas tem como sim fazer sozinho. É nesse processo de formatação que vocês conseguem levantar determinados times, por exemplo, eu falo de uma equipe de marketing, de um suporte jurídico, e por aí vai. E parceiros, é nesse momento que vocês já começam a pensar em como que vocês conseguem oferecer esse tipo de suporte, né, que vai ser pro franqueado, já estabelecer ali pro franqueador? No processo de formatação, você desenvolve também como vai ser o seu time que vai cuidar do franqueado lá na ponta. Então, você não precisa contratar toda essa galera de início, porque você não tem franqueado, né? Mas já tá um planejamento todo feito. Ó, você precisa de a cada tantos franqueados, você vai ter mais um funcionário pro departamento de operação. Cada 100 franquias que entrar, você vai precisar de mais 2 pessoas no marketing. Então, você vai colocar tudo isso no planejamento do crescimento dele também. Mas não é necessário contratar todo mundo já de início, né? Normalmente é o franqueador que tá lá na ponta, inicialmente. Vendeu 2 franquias, 3 franquias, já fica demais para ele. Aí já vem contratando as pessoas. Lembra que eu falei? Segurar capital para contratar pessoas, contratar especialistas. Porque vai chegando essas necessidades, né? Elas vão chegando e aí quando você tem um suporte e um foco naquilo,
É mais fácil. Chega, o franqueado já na ponta Isso. lá, ele tem muitas dúvidas, então ele vai te ligar todo dia. Hoje é muito pelo WhatsApp, né, nosso suporte, então é mensagem todo dia. Se eu pegar meu celular ali, eu faço parte dos grupos de implantação, mensagem. E são perguntas, assim, sabe, que são simples, mas que toma tempo. Então você Sim. precisa de ter pessoas ali especializadas para atender o seu franqueado lá na ponta, né? Creio eu que seja esse o crescimento saudável, né? A estruturação saudável de um negócio. Sim. É o jeito correto, né? De ser feito, né? Vai crescendo, vai contratando, vai dividindo, delegando, né? Quem delega, cresce. Essa é a função. O segredo também, né? É o segredo. Ô, Didone, quando a gente fala também sobre franquias, a gente fala muito sobre padronização, né? Porque, pra quem não sabe, né? Acredito que muitas pessoas que possam estar nos assistindo vão saber, mas a partir do momento em que eu compro uma unidade franqueada de alguma marca, eu devo manter o padrão dela, independente do lugar onde eu vá abrir a unidade dela. Sim. É isso, né? Quais são os desafios? Como que é isso no universo do franchising? Aí já começa um grande problema, assim, do franqueador em seguir esse padrão, né? Em acompanhar esse padrão do franqueado. Bom, o padrão começa com a fachada da loja. Fachada, a característica visual da loja e tudo mais. Tem franqueado que já quer mudar a loja no início. Tipo assim, eu fico pensando, você comprou uma franquia, por que você quer mudar aquilo? Você não pesquisou, você não foi na loja, você não veio aqui em São José do Rio Preto, pra que você quer mudar a característica daquela loja? Se deu certo desse jeito, faz desse jeito. E aí vem um acompanhamento, né? Essa é a parte mais fácil, montar uma loja padrão. Por quê? Muitas fotos, muito acompanhamento, a arquiteta vai estar falando com o franqueado todos os dias e tudo mais. Mas o maior desafio é seguir a padronização nos produtos. A gente trabalha hoje com franquia de hamburgueria, açaí e massa, né? Massa no pote. E tem franqueado que não segue a receita. Por exemplo, hambúrguer. A gente tem um hambúrguer de 200 gramas. A maioria do mercado, padrão, né, do mercado, são 180 gramas. Então a gente já pegou o franqueado fazendo hambúrguer de 180 gramas, sendo que o nosso padrão é 200 gramas. Então envolve uma multa, envolve todo um processo de acompanhamento em cima disso. Outra coisa que a gente tem muito problema são nas embalagens, né? O franqueado comprou uma franquia para representar uma marca, para levar a marca da hamburgueria, da açaí e tudo mais, ou seja, da pizzaria, para levar essa marca para casa do cliente. E aí o cara não compra as embalagens, né? Porque ele vê que o franqueador tá ganhando dinheiro lá na ponta e que ele achou um produto lá no Mercado Livre sem características, sem personalização nenhuma, ele manda para o cliente. Então, esse é o principal que acontece, assim, na falta de padrão na caracterização de uma franquia, nas embalagens, né? Porque acaba sendo um pouco mais caro, porque a gente tem que personalizar um produto, né? Realmente sai mais caro. Você comprar um copo de açaí liso, Sim. ele é mais barato do que um personalizado. E o franqueado acaba muitas vezes comprando. E aí existe o trabalho de pegar isso, né? De fazer esse acompanhamento, de ver se o franqueado está trabalhando da maneira correta, né? A gente manda cliente oculto, né? Ah, legal. Tem essa questão de cliente oculto, muito franqueado nem sabe disso, mas tem que ter para você acompanhar, né? É sua marca que está lá na ponta. Sim. Muitas vezes chega na franquia, o cara tá sem uniforme, né? Tá trabalhando sem uniforme. Por quê, gente? Você comprou uma franquia, né? São coisas que não entram na cabeça, assim. Mas tem todo esse processo de acompanhamento e de aconselhamento pro franqueado, né? Ó, você comprou, Tem que seguir esse padrão. Existe comunicado, né? A gente manda comunicado, já teve caso de mandar multa, né? O franqueado tem que pagar uma multa se estiver trabalhando fora do padrão. Porque comprou uma marca, você tem que saber, ler o contrato de franquia, você tem que seguir aquele padrão. E ele sabe desde o começo, né? Que a gente tá falando, desde o contrato. É desde o começo que ele sabe. Desde o contrato. Se você fizer um cadastro hoje, você vai receber uma circular de oferta de franquias. A empresa tem que te mandar uma circular de oferta de franquia. Lá nesse contrato, na circular de oferta, antes de você falar com qualquer pessoa, já tá escrito que você tem que seguir o padrão. Então, se leu, né? Tem que seguir. Se leu, assinou, tem que seguir o padrão. E assim, posso te falar um percentual? Uns 40% não segue do que tá escrito ali, entendeu? Então a gente precisa tá constantemente acompanhando, cobrando. E tem que ser firme, né? Tem que não abrir exceções, porque senão aí vai virando uma bola de neve. Né? Não abre exceção. Tem o franqueado lá que, por exemplo, top 1 da lista. Ele às vezes, eu sou o maior aqui da rede, eu tenho algumas exceções? Não.
E nem o que tá lá embaixo, no Sim. último do ranking da marca. Tem que seguir o padrão. É a franquia, né? É a franquia. Tem que seguir o padrão de personalização e também de processos, né? Como a gente já falou muito de processo aqui, que são os processos que vão te levar para o sucesso. Uma parte do processo é a personalização da marca. É por isso que quando a gente vai em essas franquias grandes assim, a gente vai numa unidade é de um jeito, a gente vai numa outra unidade do outro. Aí você já sabe, você identificar, eu vou comer aqui porque ali não é tão legal, o processo não é tão legal, o gosto não é tão legal. Não era pra ser, né? Não era pra ser exatamente igual. Exatamente igual, porque uma franquia séria, como eu falei lá do manual, ela tem que ter o manual, tem que ter a ficha técnica do tipo de preparo do produto. Treinamento de funcionário. Treinamento, acompanhamento, né? Então, tem que ser igual. Tem que ser igual. Você comer um hambúrguer nosso aqui em São José do Rio Preto, tem que ser igual lá em Natal, Isso. por exemplo, né? Então, e a gente acompanha aí no mercado também, muita gente não segue esse padrão. O próprio franqueado não segue esse padrão, né? Sendo que ele assinou um contrato de franquia, onde ele tinha que seguir os padrões e tudo mais. E aí, quando erra no produto, é o maior erro, né? É o maior erro. Ô, Didone, me tira uma dúvida. Por exemplo, que nem você mencionou em um certo momento aqui durante a entrevista, que eu acredito que entra também em padronização. Eu entendo, através da nossa experiência com algumas marcas de franquias, que em alguns momentos, dependendo da região, o produto dela precisa ser adaptado, né? E aí, como que isso acontece? Vocês já conseguem, já no processo de formatação, já identificar, por exemplo, olha, no sul é assim, no sudeste daquele jeito, então talvez a gente consiga avançar com determinada mudança no produto aqui ou ali, ou então isso vai acontecendo com o tempo. Chegou um lead, vocês trabalharam em cima dele, trocaram uma ideia com a pessoa, ela passou a experiência dela ali na região, aí a partir disso vocês fazem uma análise mais profunda, levam em consideração alguns pontos e aí sim fazem determinadas mudanças. Como que é isso para uma rede? Os negócios que eu trabalho, eles já estão preparados assim para atender de norte a sul, né? A gente é um cuidado que a gente toma ao iniciar uma expansão. O produto tem aceitação em todo o Brasil, porque eu gosto de trabalhar nacional. Tem, então vamos embora. Mas às vezes surge sim a necessidade de você fazer alguma adaptação no sul, no norte, no nordeste, né? Mas na hora do lead, não. Na hora do lead é uma negociação, né? Que a gente está falando com uma pessoa, um possível candidato a se tornar um franqueado. E aí depois que ele se torna um franqueado, abriu o negócio e tudo mais, existe a franqueadora que é aberta a receber ideias, ela se adapta sim, ela recebe a ideia desse franqueado. E em muitos casos, assim, eu já vi casos de receitas de franqueado, a gente faz uma gincana. Então, todos os franqueados mandam um tipo de receita, manda alguma coisa regional. E essa receita desse franqueado é comercializada para todo o Brasil. Então, existe sim essa mudança, né? Eu acho que você tem que estar preparado para isso, né? Receber opiniões, receber críticas, sugestões. Eu acho que tem que estar preparado para isso e se adaptar. O negócio tem que ser adaptável, porque o Brasil, como a gente falou, né? Muito grande, muitos costumes, enfim, você tem que estar preparado. E por aí vai. E por aí vai. Ô, Didone, outra questão também que eu tenho em mim é o seguinte, muitas pessoas, elas querem comprar uma unidade achando que a partir de então ela já não vai precisar fazer mais nada, que o negócio vai trabalhar por si, né? Por si só ele já vai gerar lucros e ela não vai precisar nem ir lá no negócio dela. E esse é um perfil de pessoa que existe. E acredito eu que deva ter diversos outros perfis. Para o cara, para um franqueador que quer expandir uma franquia e já está pensando nisso, ele deve tomar cuidado, então, com o tipo de pessoa que ele vai se... Porque, no fim das contas, é uma parceria, né? Ele precisa, então, prestar atenção, tomar cuidado com as pessoas que ele vai trazer para o time dele, como novas unidades, como franqueados, enfim. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, você citou um perfil de franqueado que é o maior erro que existe, assim. O cara tá buscando um negócio que ele acha que ele não vai fazer nada. Franquia não é isso, gente. Franquia você tá comprando trabalho, principalmente, né? É você desenvolver tudo que foi feito, que vai ser passado para você em treinamentos, etc., aí na sua cidade. Ou seja, você tá comprando trabalho. Tem algumas franquias autônomas hoje, né? Supermercados e tudo mais, lavanderia. Você precisa de ter menos trabalho, mas você tem que trabalhar lá também. Compra uma lavanderia e não vai lá para você ver todo dia. Então, tem que ter esse trabalho. Se você está pesquisando uma franquia né, já tem essa visão. Se você não tiver tempo para fazer uma
um acompanhamento, coloque uma pessoa para fazer essa gestão, mas tem que ter esse trabalho. E para o franqueador que está selecionando um franqueado, eu acho que é importante também. Ele tem que selecionar muito bem um franqueado, porque é o cara que ele vai falar todos os dias, é o cara que ele vai estar no dia a dia ali desenvolvendo um trabalho em conjunto, né? Então precisa gostar desse candidato, precisa se familiarizar com ele e ter essa paciência, né? Porque o franqueado ele vai ter diversas dúvidas inicialmente, né? Dúvidas que às vezes são simples pra gente aqui que tá nesse lado, mas que pro franqueado lá na ponta é crucial. Então precisa ter essa paciência aí nesse início. E saber também que, né, às vezes não vai dar certo, né? Tem um franqueado que a gente já tem casos, né, aqui nas franquias que a gente trabalhou, de multi-empresários, de comprar um negócio, a gente falou, esse cara vai ter 5, 10 unidades aí em um curto espaço de tempo. E em 6 meses ele tá pedindo repasse, porque viu que não é um negócio, não acompanha e tal. E tem o franqueado também que, às vezes, a gente... o cara, eu acho que ele não vai dar certo, né? Eu acho que ele não vai dar certo. O cara pegou empréstimo, o cara vendeu um carro, o cara fez isso e aquilo e hoje é destaque na rede. Então tem de tudo, né, nesse mercado, assim. A gente já viu de tudo, são 13 anos, né, trabalhando. Então você vê de tudo, assim. A gente gosta muito dessas histórias de superação. Cara que às vezes pegou um empréstimo, que vendeu um carro, vendeu uma casa para botar no negócio e hoje ele é dono de 2, 3 franquias. Isso aí pra gente é o gol do artilheiro, né? Existe alguma característica... Ai, perdão, você quer falar? Pode falar. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Existe alguma característica específica que você consegue identificar? Existem sinais? Quando o cara ele vai ser um bom franqueado? Ó, a gente fala muito com o franqueado, é um processo de 30 dias falando com ele, faz live, tenta trazer o cara aqui ou vai numa loja. Então, nessa conversa, você já consegue perceber se o franqueado vai lá, vai ter sucesso ou não, né? Eu tenho um time muito capacitado para fazer isso, né? A gente coloca o que a gente espera, né, para entregar para o franqueador, a gente coloca essas características no nosso time, né, de expansão, os gestores de expansão. Sim, existem sinais, muitos sinais. Como se fosse uma entrevista de emprego. Exatamente. Tem gente que quer comprar um negócio que, infelizmente, a gente tem que negar, né, o perfil dessa pessoa. E então, sim, existem sinais, né? A pessoa precisa ter várias características para ter um negócio. O cara precisa ser uma pessoa comunicativa, ele precisa ter o capital para montar o negócio, né? Por exemplo, existem negócios que são de 400, 500 mil reais, então a pessoa precisa ter esse capital, senão ela vai se perder no meio do caminho. Saber delegar funções, saber ouvir, né? Você consegue perceber numa conversa de telefone se a pessoa está aberta para ideias, está aberta para entender e seguir aqueles processos, né? Então, existem sim diversos sinais que a gente consegue detectar em ligação, em WhatsApp, em meets, né? Que a gente faz aí para até vender uma franquia. E que arregace as mangas, né? Arregace as mangas, é muito trabalho mesmo, de verdade. Muito trabalho das duas partes. Que tenha garra, que tenha brilho no olho. Sim. Que você identifique Exatamente. que a pessoa tenha vontade mesmo. Acho que esse é um dos principais pilares para você ter sucesso. É acreditar no que você está fazendo e fazer com muita dedicação. Muito amor, muito carinho. Tá dando certo? Dedica mais amor. Tá dando errado? Dedica mais ainda. Então, eu acho que aí é o pilar para qualquer pessoa que quer montar um negócio aí. É ter dedicação, sucesso, entrega. Vai doer, mas tem que... São as dores do negócio. Não existe sucesso sem dor. Didone, voltando ainda sobre a questão dos treinamentos, né? Esse é uma questão muito importante aí para quem tem uma franquia, né? É um dos principais motivos que faz um investidor se tornar um franqueado, porque ele sabe que ele vai ter suporte, ele vai ter treinamento, ele vai aprender a executar, né? Enfim, como que você julga que deve ser o plano de treinamento ideal para uma marca, ou seja, para um franqueador? Legal. Essa é uma pergunta interessante, né? O treinamento ele tem que ser constante. Eu sempre costumo dizer que o primeiro treinamento é onde você ensina o franqueado a trabalhar, né? Ele é obrigatório, ele pode ser presencial ou à distância também. Tem franqueadores que fazem treinamento à distância, não gosto muito, mas o presencial ele é fundamental. Existem duas formas de treinamento presencial, onde o franqueado
vai até a loja piloto da franqueadora, né? Que é uma loja onde surgiu o negócio, onde tem um giro bem bacana. Eu acho legal esse treinamento. O franqueado, ele vai até a loja, ele aprende todo o processo, ele limpa a loja, ele atende o cliente, ele despacha pedido, ele faz o pedido. Então, ele sai daqui preparado para atender o cliente, para abrir a loja dele e replicar esse processo lá na ponta. E existe o treinamento presencial, onde a equipe vai até o franqueado, né? Que eu acho também bem bacana. Vão 2 pessoas da equipe e faz o treinamento lá. Acho que dá muito certo também, né? Porque eu acho que o principal medo do franqueado é o início da operação. Cortou a faixa e agora? O que eu faço? E aí você ter 2 pessoas lá do time da franqueadora faz toda a diferença. Então eles ficam, a partir do momento que abre a loja, eles estão lá também. Eles estão Não lá. é antes esse processo. Vai uma semana, né, esse processo. Que legal. Então, normalmente, sai daqui na segunda-feira, chega lá, vê se a loja tá ok, se tá tudo certo, se tá dentro do padrão, se os equipamentos estão funcionando, né? Testa broiler, testa a chapa, testa a cor, faz tudo. E esse treinamento ele vai acontecendo durante a semana, né? Fazem as compras, né, para a loja, ensina o franqueado a fazer a compra, a não ter desperdício, que também é uma parte muito importante para o franqueado que está montando uma franquia de alimentação, não ter desperdício de forma alguma. Acerte na compra, que eu acho que é a dica principal que eu posso te dar. E na terça-feira existe o sistema de gestão, né, a gente ensina esse franqueado a trabalhar, como que ele vai alimentar, como que ele vai cuidar do sistema, porque é muito importante fazer a gestão correta, né, dos insumos, saber quanto você faturou, qual foi sua margem de lucro. E aí na quinta-feira existe um coquetel, normalmente, né, que é feito para amigos, blogueiros e tudo mais, para ir divulgando a loja, aumentando o número de seguidores no Instagram. Principalmente na área da alimentação, né? Tem muito apelo, né? O uso de influenciadores na área da alimentação. E é legal, né? Quantas vezes você já viu um vídeo de um produto, um hambúrguer assim, derretendo aquele queijo, você fala, eu quero ir nesse lugar. Então a gente faz esse apelo, né? Chama blogueiros mesmo, amigos ali, ou até você pagando um blogueiro. Na quinta-feira faz esse coquetel, e aí na sexta-feira, que é o dia da inauguração, o time ainda tá lá. Então é muito desafiador pro franqueado e pra equipe também. Pô, como é que eu vou atender o cliente? A loja lota normalmente, né? Que é uma novidade, a gente faz um trabalho inicial de marketing na cidade. Então, ter essas pessoas lá do time é fundamental. Eu acho que é muito bacana pro franqueado que pode contar com esse tipo de treinamento. E não acaba aí, né? O cara abriu a loja, ele tá com sucesso, ele já tá bacana, você não pode abandonar ele. O treinamento ele tem que ser constante, através de vídeos, através de conferências e tudo mais. E é muito importante também fazer uma convenção. Uma grande franqueadora, ela tem as convenções anuais que acontecem, onde a gente reúne todos os franqueados em um determinado local, pode ser na cidade da franqueadora, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, grandes centros, né? E faz essa reunião para fazer uma reciclagem desse franqueado. Ele precisa de estar cada vez mais engajado com a marca. Então a gente coloca lá palestrantes, coloca novos fornecedores e tudo mais. Então eu costumo dizer que a convenção é uma extensão do treinamento, e o treinamento é constante através de consultorias, né? Ligar para esse franqueado, saber se está tudo bem, se está tudo certo, se mostrar à disposição, né? Acompanhar esse cara aí. E, Gidoni, surgiu uma dúvida aqui, enquanto você falava sobre o assunto, em questão do marketing digital. Você falou que tem esse marketing inicial para inauguração e tudo mais. E como que funciona o pós? Fica a cargo do franqueado fazer esse trabalho de marketing, ou a franqueadora oferece esse serviço já incluso, é algum padrão? Como que funciona? Legal. É uma pergunta interessante, porque é um trabalho feito em conjunto. A franqueadora, né, ela tem uma equipe de marketing que desenvolve produtos, que desenvolve fotos legais e tudo mais, que são postadas, né, no Instagram, no Facebook, e disponibilizadas para o franqueado fazer a divulgação que ele quiser lá na cidade. Legal. Então isso é feito de forma automática, né? A franqueadora faz uma postagem e replica para todas as lojas, 100, 200 lojas, e o franqueado também precisa fazer esse trabalho lá na ponta. Não pode... O marketing é fundamental para o negócio crescer. A gente sempre costuma dizer que não é uma despesa, é um investimento que você faz, ele vai te retornar. Então não existe marketing barato, não existe marketing caro, existe marketing, né, que vai retornar para o seu negócio com o cliente, com a marca sendo cada vez mais mostrada na cidade e tudo mais. Então é um trabalho coletivo, feito em conjunto, né? A gente sempre gosta de falar para o franqueado
não parar de fazer esse trabalho com blogueiros, né? Que eu acho que é fundamental hoje. Sim. É uma profissão que cresceu bastante, que dá resultado. A gente gosta muito de trabalhar com isso. Aqui em Rio Preto a gente tem um guia muito forte, né? Que normalmente quando chama dá muito resultado. E a gente coloca também isso para o franqueado fazer ali a cada 2 meses, sabe? Chamar um cliente Legal. e ver que o resultado, se a gente faz o acompanhamento, faz um blogueiro, o resultado é quase que imediato. Na próxima semana já aumenta o faturamento e, enfim, isso, o custo que envolve isso é diluído muito rapidamente ali na operação do franqueado. E vocês conseguem identificar essas coisas através do acompanhamento mesmo, né? Dos dados. Se aquele franqueado não tá tão legal, aí você fala, ó, se você fizer uma ação assim, assim, assado, às vezes resolve chamar um blogueiro e tal. Existe esse suporte, né? Esse acompanhamento feito através da análise de dados, né? A gente sabe quando o franqueado tá indo mal pelos dados dele, pelo sistema. Né? Então existe a vacina, né? Que a gente chama, né? Pega esse franqueado, liga para ele, vamos tentar remediar para colocar ele no eixo, né? Porque o franqueado que tá faturando, ele tá contente, né? Vamos dizer assim, né? Ô, Didone, aproveitando que você fez menção a essa questão, né, que vocês conseguem acompanhar os relatórios, o desempenho aí do franqueado, nesse caso a gente consegue já falar sobre sistema, sobre tecnologia, né? De que forma, então, já partindo desse ponto, que a tecnologia consegue acompanhar a expansão de uma franquia? Já entendi que o sistema é importante e fundamental para vocês terem sucesso. Sim, com certeza. No processo de formatação, é uma das preocupações que o franqueado deve ter. Qual que é o sistema que vai fazer a gestão da franquia dele? Porque você precisa saber se o teu franqueado tá indo bem lá na ponta. E o que vai te mostrar isso? Dados, né? Dados de faturamento, dados de margem de lucro, o número de crescimento, né? O percentual de crescimento dessa loja com o passar dos meses, né? Então, esse processo é fundamental. E aí a gente tem a parceria com a Consumer, que é, para mim, um dos melhores sistemas que existe no mercado, né? Que ele faz aí já faz um conjunto, né? Porque o franqueado lá na ponta, ele tem um sistema que é muito fácil, um sistema intuitivo, com simples treinamento ele já consegue administrar esse sistema. E para o franqueador é fundamental porque a gente consegue, com análise simples, conseguir entender se o franqueado lá de Ananindeua, por exemplo, do Rio Grande do Sul, se ele está indo bem ou se ele está indo mal. E aí existe esse trabalho de consultoria, né? Consultoria constante, treinamento constante, que a gente vem falando bastante. A gente consegue remediar esse franqueado. E entender também o que o franqueado, que é o top 1 da rede, que já passou as franquias pilotos aqui de São José do Rio Preto, o que ele está fazendo de diferente? Pô, esse cara que está faturando R$400 mil, liga para ele. Quais são as ações que eles estão fazendo? O que ele está fazendo para dar tão certo lá? E passar essas ações para as outras franquias. Então é importantíssimo. E para o franqueado que está aí na ponta também, é importante você preencher o seu sistema, né? Porque o sistema ele é muito bom, ele funciona de uma forma fantástica, mas ele tem que ser preenchido, você tem que dar dados para esse sistema te ajudar na sua operação. Sei que é um pouco complexo, mas com um treinamento muito rápido ali, você vai conseguir fazer o seu sistema funcionar de uma forma muito clara, onde o franqueador vai ter essas análises constantes. Todo dia a gente faz análise lá, sabe? No final de semana, por exemplo, no final de semana vai ter um feriado, a gente faz uma campanha e vê se essa campanha para esse feriado deu muito certo no sistema. Na segunda-feira, às 8h30 da manhã, a gente já tem toda a mensuração desses resultados, né? Então é importantíssimo. Legal. E aí, quando a gente fala também em tecnologia, eu acho que a gente acaba indo também um pouco para esse lado das redes sociais. E pelo que eu tô entendendo, também é fundamental aí para uma rede de franquia estar presente nas redes sociais. É isso mesmo? Com certeza, é onde o seu cliente vai te ver, né? O seu cartão de visita hoje é o seu Instagram, é o seu Facebook, é o seu TikTok, né? Que hoje tá no hype, então precisa estar muito bem preenchido, né? Gerando conteúdos ali, gerando promoções, fazendo esses trabalhos de divulgações com blogueiros, que eu acho que é fundamental. Então precisa sim, o cara que não faz marketing hoje, que não cuida de uma rede social, ele tá, assim, muito fadado para o insucesso, infelizmente. Então, para você que quer montar uma rede, um negócio, esteja preparado para trabalhar muito bem o seu Instagram. Se baseie em alguém, sabe? Tenha uma referência. Pô, eu acho esse Instagram legal. Trabalhe em cima, não copia, né? Porque copiar é muito feio. Mas trabalha parecido, faz assim, eu quero chega numa agência de marketing, que é fundamental.
Eu quero um Instagram da minha loja parecido com esse, sabe? Mostra a referência e segue e tem a sua própria identidade. Não, muito legal. E agora nós vamos para as perguntas finais. Bora Tá lá? Bora. Tá acabando, nem parece, né? Passou tão rapidinho. Foi mesmo. Didone, existe alguns cases de sucesso ou então algumas lições aprendidas aí que você poderia compartilhar com a gente? E principalmente pensando aí nos empresários do setor da alimentação, né? Que nos assistem, que é o nosso público-alvo, que querem expandir os seus negócios. Primeiro eu vou falar com um empresário que quer montar um negócio e ter uma rede de franquias. Qual que é o primeiro passo? Você saber se o seu produto, né, ele vai ter a penetração em todas as cidades do Brasil. Tem produtos que dão certo em determinadas regiões, determinadas cidades, mas que não vão em outros lugares, né? Não tem essa adaptação, esse costume a nível nacional. Então é tentar identificar isso. O seu produto é bom? Seu negócio é replicável? Então vamos cuidar, né, da parte de formatação, vamos fazer expansão e tudo mais. Esse é o principal cuidado para quem quer formatar um negócio e se tornar um empresário. Aí para o franqueado lá na ponta, né, o franqueado que comprou um negócio desse franqueador, que já formatou e tudo mais, é seguir o que vai ser passado para ele, acreditar no seu franqueador, acreditar na pessoa que você confiou, comprou a marca e segue arrisca. A franqueadora falou para você fazer uma ação de marketing, faz, porque não é assim, não foi do nada, não veio uma ideia do nada da pessoa que está te passando aquele processo. Então tem gente que pede socorro, a gente passa o que tem que ser feito e aí acaba que não faz. Então não tem como, não existe remédio para alguém que é teimoso, que, enfim, que não segue o que a gente fala. Então o principal conselho que eu dou para quem vai comprar uma franquia é seguir tudo que o franqueador vai te passar, porque normalmente existe uma análise técnica, existe uma análise de números, de dados, em cima daquela ação, né? Nada vem do nada e tudo que vai ser passado para você tem esse estudo, então segue tudo, padrão, segue o tipo de produto, a franqueadora desenvolveu um novo produto, um novo cardápio, segue, porque existe um estudo por trás, né? Então é isso, essa é a principal dica para o franqueador que quer montar um negócio e para o franqueado que vai comprar um negócio desse franqueador. Bacana. E só um adentro, existem negócios que são franqueáveis e outros não, né, Didone? Como identificar? Identificar, assim, você precisa saber se o seu produto, né, tem essa penetração. Muita gente, às vezes, tem o sonho de fazer um negócio, de expandir franquia, chega até a minha empresa, né, que é Conceito Franquias, chega com essa ideia e eu falo, infelizmente, o seu negócio não é franqueável. É um negócio... requisitos, né? O seu negócio é você, não tem como a gente franquear, entendeu? Você. Então a gente corta, né? Corta o sonho dessa pessoa, infelizmente. Mas tem outros negócios que são super franqueáveis, super escaláveis e que não são franquias, né? Então existem diversas coisas, assim, diversos cases que ainda não se tornaram franquias, mas que têm potencial. E tem gente fazendo franquia de coisas que não vão para frente, né? Infelizmente. Então, tudo tem que ter essa análise, que começa lá na parte de formatação. Uma empresa séria falaria para o franqueado, né? Um franqueador que quer montar um negócio que não é escalável, a empresa de formatação falaria, Gessane, teu negócio, infelizmente, não tem penetração, a gente não vai conseguir expandir o teu negócio. Então, tem de tudo. Legal. Didone, para a gente finalizar, você poderia compartilhar com a gente, então, alguma história de sucesso de algum empresário, de alguma marca que deu muito certo no franchise, alguma história inspiradora, que nos inspira, né? Que possa fazer as pessoas persistirem, insistirem, se espelharem até nisso? Com certeza. Dentro dessa história que eu vou contar, são duas histórias distintas, né? Porque uma das empresas que eu trabalho, que é do Bruno e do Danilo, eles são proprietários dessa rede de franquias, são franqueadores, são pessoas que eu vi chegar do nada, né, com uma moto e com pouco capital, a gente conseguiu desenvolver, montar um negócio que hoje é sólido, que tem 250 franquias no Brasil, franqueado com muito resultado, né? Então essa é uma história que me inspira todos os dias, com pessoas que eu confio, que eu acredito, que trabalharam muito fortemente, né? Como eu falei lá no início, dando suporte, botando a cara no negócio, gerindo a equipe deles muito bem. Então essa para mim é uma das histórias de superação
a maior história de superação que eu tenho, né? São pessoas simples, humildes, com pouco dinheiro e que hoje têm um patrimônio enorme, né? Uma rede de 250 unidades no Brasil, franqueados que faturam, que tem 2, 3 unidades. Eu acho que essa é uma história de franqueador legal. Trabalhou, o cara que fez tudo que a gente falou aqui nesse podcast, né? Contratou, delegou, investiu e agora está colhendo os frutos desse investimento que ele fez. 6 anos de história, né? Depois de 6 anos que você vai colhendo esse resultado. E dentro dessa rede tem uma história muito bacana, que é de um franqueado, que aí já é para você que quer montar um negócio e, enfim, que vai comprar uma franquia. O franqueado chegou na gente, ele totalmente, assim, empenhado, gostava da marca, já conhecia a marca e tudo mais, e falou, foi bem claro, nesse processo de 30 dias que eu falei, né, de negociação, a gente acaba virando um pouco de amigo, né, do candidato a franqueado, e ele falou, ó, tô precisando vou pegar um empréstimo, eu vou vender meu carro, e o empréstimo era com a sogra, olha o perigo, perigosíssimo. E ele é franqueado de Curitiba. E ele pegou o empréstimo com a sogra, vendeu o carro, era Uber na época, né? Vendeu o carro. E hoje esse cara, ele é um dos principais franqueados da hamburgueria que a gente trabalha. Então é algo assim, que essa é uma história de superação enorme. Porque com alto faturamento? Alto faturamento, ele tá indo na casa dos R$200 mil por mês. Caramba! De fatura. Mensal, né? Tem meses melhores, tem meses, lógico, que são piores, mas a média gira em torno de R$200 mil o faturamento dele. Então é algo que inspira a gente todo dia. E ele serve de inspiração também para as outras 250 franquias que o grupo tem. É bem legal, ele sabe disso e a história dele a gente conta sempre, né, nesses eventos, nessas convenções que a gente fez. Então, para você aí que quer montar um negócio, com certeza você também pode repetir essa história. O que fez ele ter esse sucesso? Tudo que a gente conversou aqui. Muito empenho, muita dedicação, acreditar no negócio, ouvir tudo que a franqueadora tem para falar para você. Ele é um cara que trabalha com todos os produtos que a franqueadora lança, ele trabalha com os produtos personalizados, ele segue todo o padrão na risca. Segue tudo, ele fala com amor da marca, como se fosse dele, ele carrega a marca no peito, onde ele vai, tá com boné, tá com uniforme. Então, esse é um dos cases, né, de sucesso que eu posso mencionar para você, em cima de vários aí, né? A gente, graças a Deus, vendeu muitas franquias no Brasil, muitos cases de sucesso, mas eu acho que essa história de superação aí é bem bacana de citar e que sirva de exemplo para várias pessoas aí que vão ouvir esse podcast. Didoni, então nós ficamos por aqui, já queremos te agradecer por compartilhar seu conhecimento com a gente, ajudar muitas pessoas que nos assistem aqui. E eu vou deixar aqui agora também um espaço para você fazer seus agradecimentos finais, compartilhar suas redes sociais, dar conceito do seu negócio, né? Vai que alguém aí quer trocar uma ideia com você, né? Procurar mais informações, então fica à vontade. Legal, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que eu tenha agregado algum conteúdo para você que está buscando ser um franqueado, para você que está buscando em ser um franqueador, né? É muito importante que você pesquise bem o que você está fazendo, tenha pessoas que vão te ajudar nesse processo, né? Tenha pessoas especialistas que vão te ajudar em todo esse processo. E eu me coloco à disposição, se você quiser bater um papo, conversar comigo. Meu Instagram é @conceitofranquias, o site é conceitofranquias.com.br, então é muito fácil chegar até a gente, né? A gente é uma equipe que atende muito bem aos clientes, então me coloco à disposição de qualquer pessoa que tenha, às vezes, um restaurante, queira repetir essas histórias, esses cases que a gente contou aqui, a gente está aqui à disposição. E um agradecimento especial também ao pessoal do Consumer, né? Que a gente já tem uma história de longa data. Conheço o Renato, Bruno Mancilha, são pessoas incríveis que me ajudaram muito, inclusive fazer um agradecimento público aqui a eles, né? Porque sem eles, lá no passado, naquela empresa que eu trabalhei lá no início, onde eu comecei no franchise, eu acho que eu não teria essa vontade de fazer o que eu faço hoje, né? Porque era muito legal. Renato e Bruno e Mancilha me ajudaram muito no desenvolvimento, de conseguir os clientes para a gente vender as franquias, né? A gente chama de leads. Eles geravam leads fantásticos e tinha um sistema de gestão desde a época, né? Daquela época, há 13 anos atrás,
eles já tinham um sistema que, para mim, é até melhor do que a gente trabalha hoje, né? Na gestão desses leads, no acompanhamento, né? Indexação de dados, saber de onde veio esse cara, para fazer o engajamento nessa campanha melhor naquela região, naquele perfil de público. Então, é fundamental, foi fundamental e ainda é, porque a gente utiliza o Consumer em todas as franquias que a gente formata e que a gente vende, né? A gente faz questão que seja, porque sabe que tá lidando com o melhor que tem no mercado aí. Então, muito obrigado para vocês aí. Valeu. Thalia, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Não esqueçam de seguir a gente, né, nas redes sociais, para saber quando vai sair o episódio no ar. Consumer.br, segue a gente lá. E é isso, mais uma vez, obrigada pela presença de Doni. E até a próxima. Didone, muito obrigada. Thalia, muito obrigada. E para você, agradeço também por ter nos acompanhado neste episódio. Até mais.